Boa noite, Dias. Boa noite, Alexandre. Tudo bom? Boa noite, Dina. Que bom que vocês estão aqui hoje para nossa live de novo, para tirar algumas dúvidas também. Tudo bom com vocês? Hoje a live é sobre problemas de pele. Qual a causa emocional que nos causa tanto incômodo, né? Que a gente às vezes vive uma vida com dermatite, com alergias. Boa noite, Dina. E a gente não sabe de onde que veio. E os médicos também, muitas vezes, não sabem, não conseguem solucionar pra gente. Dar uma real solução pra gente, né? Oi, Nádia, boa noite, tudo bom? Vocês podem ir pensando também, além da questão da live hoje ser de alergias e da dermatite de pele, se vocês têm alguma outra pergunta em relação a outras doenças, também não tem problema. A gente vai anotar e conversar um pouquinho sobre elas. Que bom que vocês estão aqui comigo. Daqui um pouquinho a gente já vai começar a falar, tá? Oi, Flavinha. Tudo bom, menina? Já anotei a pergunta da Flavinha. E a gente vai falar sobre isso também. Tudo bom com vocês? O áudio tá bom? Tá tudo bom? Muito bom ter vocês aqui comigo hoje. Sempre é muito bom pra gente trocar ideias. E a gente acaba aprendendo muito nessa profissão. Porque não existe receita pronta para nada nessa vida, né? Sempre há alguma novidade, alguma coisa que desperta... Oi, Dina, obrigada. Que desperta na gente um porquê que tá acontecendo isso, né? Então não há receita pronta para nada nessa vida. Ninguém é igual a ninguém e nada é igual a nada, né? Oi, obrigada pelo feedback, muito bom. Então hoje, gente, o assunto da gente é dermatite e alergia de pele. E a gente vai falar sobre isso para entender da onde que vem tudo isso. Oi, Benedito, seja bem-vindo. E a gente vai entender por que muita doença de pele e muitas alergias de pele nunca tem um fim. Nunca tem fim. A maioria não tem um fim. Você acaba vivendo toda a sua vida tomando remédios, passando remédio e convivendo com isso e não tem uma resposta, né? Os médicos, a medicina convencional não consegue dizer por que está acontecendo aquilo. Porque realmente nem eles sabem direito, né? A dermatite, a gente sabe que é uma infecção na pele, é uma infecção crônica e é considerada também autoimune. O que é uma coisa autoimune? Uma doença autoimune é aquela doença que o próprio corpo ataca o próprio corpo, né? E aí a gente fica perguntando, mas se a nossa biologia, se o nosso organismo, ele foi criado, ele existe. Oi, Marcela, boa noite. Ele existe para a nossa sobrevivência, para fazer com que nós não morramos, não morramos. Por que a nossas próprias células vão atacar as nossas próprias células? Aí fica essa dúvida, porque os médicos geralmente dizem que a dermatite, que a alergia de pele, elas são incuráveis, elas são crônicas, elas são autoimunes. Mas não tem lógica, porque a nossa biologia, ela foi feita para nos defender, para fazer de tudo que a gente sobreviva. Então, não tem lógica dizer que a nossa própria biologia ataca a nossa biologia, né? E aí vem essa questão. Nós somos um só. A nossa mente, o nosso corpo, somos um só. E acima da nossa mente e o corpo está o eu.
eu coordeno a minha mente e a minha mente coordena meu corpo. Então nós somos essa tríade, né? Tudo que acontece na minha mente, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, de alguma maneira vai vir para o meu corpo. Porque nós não somos separados. E o meu corpo, o nosso corpo, ele está aqui para a nossa sobrevivência, fazer a gente interagir nesse mundo da melhor maneira. E por isso que às vezes morrer é tão difícil, as pessoas têm dificuldade, porque o nosso corpo ele luta até o final para a nossa sobrevivência. Então essa história do nosso próprio corpo nos atacar não tem muita lógica, né? As doenças autoimunes. Hoje nós vamos falar então das alergias e da dermatite, e essas doenças geralmente aparecem no nosso corpo por um conflito. E este conflito é um conflito territorial de separação e de contato. Separação ou morte. Então, se você tem alguma alergia, dermatite no corpo, uma infecção na pele, com certeza você viveu uma separação. Oi, Dulce, oi, Lilian, oi, Malvina, tudo bom para vocês? Olha, gente, então, com certeza, se você tem esse problema de pele, dermatite ou alergia, você sofreu um conflito de separação ou morte. E tem um porém, para o nosso cérebro, para o nosso subconsciente, a mente subconsciente, a morte e a separação, elas têm a mesma conotação. Então, se alguém morreu na tua família que você amava muito, gostava muito, sente muita falta ou sentiu muita falta, é a mesma coisa que uma separação. Se você se separou de alguém, ficou longe de alguém, né? Sentiu muita falta dessa pessoa, essa pessoa fez muita falta para você, a sua mente subconsciente vai entender que é um conflito de separação ou morte. Então, se você tem problemas de pele, ou dermatite, ou alergias de pele, qualquer problema que você tiver de pele, com certeza você viveu um conflito de separação ou morte profundo. Porque não é qualquer conflito também, porque tem que ser um conflito traumático, vivido em solidão, algo que te machuca muito. E se você persiste nessas alergias e nessa dermatite, é sinal que você não conseguiu resolver esse problema ainda. É sinal que de alguma maneira está gravado na sua mente subconsciente. E de alguma maneira algo acontece ao seu redor que faz novamente aparecer essas alergias. Então se você tem uma alergia de pele crônica, uma dermatite crônica, incurável, autoimune, com certeza você está revivendo um conflito de separação ou morte. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem essa alergia, começa a fazer a perguntinha primeira. Quando tudo isso começou? Quando você achar quando tudo isso começou, lembrar a data, você volta um pouquinho atrás, que você vai encontrar um conflito de separação ou de morte que foi muito traumático para você e que você viveu em solidão. Viver em solidão não quer dizer que você viveu sozinho, mas você sentiu aquilo e ninguém pôde tirar aquela dor que estava dentro de você. Dina, depois você fala para mim que eu quero falar sobre isso, tá? Então, você me lembra de novo. Deixa eu marcar aqui. Então, se você tem esses conflitos, você vai desenvolver. Se você viveu esses conflitos de separação ou morte, você vai desenvolver uma alergia futuramente. E se você desenvolveu e não conseguiu, que os médicos estão dizendo que é autoimune, que a sua própria biologia está atacando a sua biologia, é sinal que você está vivendo esse conflito ainda. De maneira inconsciente ou maneira consciente. Você está remoendo, você está vitimizando, você ainda está sofrendo isso. Né? A medicina, a gente trabalha muito com a medicina germânica, ela diz que toda doença que aparece no seu corpo, ela vem de um conflito que você viveu.
vivido, né, traumático, vida em solidão que você viveu. Então, qualquer doença que aparece e fica ali persistente e não vai embora, é sinal que você viveu esse conflito. E eu, com os meus estudos, já venho estudando há mais de 3 anos, eu percebi. E atendendo as pessoas, a gente vai validando essa medicina, porque você vai percebendo que realmente tem tudo a ver. Aí você vai validando e cada dia acreditando mais que é assim. Mas a doença, a gente tem que começar a mudar a história da palavra doença. Oi, Adriana. Oi, Marcos. Oi, Valentim. A palavra doença, a gente tem que começar a mudar, que quando você tem a doença, você já está na fase de cura. Então, a doença, essa a gente fala doença, é a fase de cura do sintoma que a gente está vivendo. Por que é uma fase de cura? Porque assim, quando você vive o conflito, você está vivendo aquela separação, aquela morte, aquele luto, você está vivendo isso, você praticamente não tem sintomas. Às vezes vai dar uma descamação, mas não vai ter sintomas que você vai perceber. Você só vai perceber a doença em si quando ela já está na fase de cura, quando você já passou o conflito. Então você teve uma separação, vamos pegar um exemplo. Alguém da tua família ou uma pessoa que eu atendi, que ela tinha perdido o pai, né? O pai tinha falecido e o pai faleceu muito novo. Era um menino, ele ainda tinha 10, 12 anos e foi muito traumático essa separação para ele. E aí ele sofreu muito tempo e quando ele conseguiu resolver isso, começou a aparecer a dermatite, né, nas mãos dele, no corpo dele. Então, quando eu fui atender ele, eu perguntei para ele quando tudo começou. E ele falou, começou já faz muito tempo, hoje em dia ele já tem uns 40 anos. Começou quando eu tinha lá para os 16 anos, daí eu perguntei o que aconteceu nessa época. Aí ele contou que ele tinha perdido o pai, que foi uma perda, foi um acidente, foi uma coisa muito traumática. E daí lá para os 18 anos começou a aparecer isso, 16, 17 anos começou a aparecer isso depois da morte. Então quer dizer que depois que ele resolveu o luto, começou a aparecer a doença. E essas doenças atacavam mais as mãos, os dedos, né? Por quê? Quando a gente foi entender, perguntar o que aconteceu, ele disse que o pai tinha morrido afogado, ele estava perto do pai e ele sentia que ele não conseguiu segurar o pai. Então foi uma perda muito grande para ele, foi uma dor muito grande para ele, que ele não conseguiu segurar. Foi uma separação brutal, né? E isso ele começou a desenvolver, então nessa época, uma dermatite nas mãos. E aí, agora, depois de grande, ele nunca conseguiu sarar, veio tomando remédio, passando remédio, levando, né? E os médicos diziam que era autoimune, que era incurável, que era crônica, que não tinha cura, que ele tinha que aprender a viver com aquilo. E aí, depois, é isso aí, Keila, bem isso que eu tô explicando. Aí depois, agora com quase 40 anos, ele contou essa história e eu fui explicar para ele que por que ele não sai dessa alergia. Porque no fundo ele nunca esqueceu a perda do pai. E também depois ele teve a perda da mãe, que foi outra separação brutal. Então isso foi como que fala? Enchendo o copo, né? Foi aumentando essa sensação de separação e ele foi guardando. Cada vez que ele tinha uma perda, uma separação, a alergia voltava com mais força. Por quê? Porque estava ali dentro dele. Era uma repetição de padrão que a gente fala. E aí ele foi indo com essa alergia e essa dermatite, né? E agora, com 40 anos, praticamente, a gente conversou e outras separações que ele teve no casamento, e aquilo só vai aumentando. E nós entendemos, e ele entendeu, e foi incrível, porque dentro de um mês, ele já estava praticamente resolvido uma coisa que ele vinha trazendo há tanto tempo. Quando ele entendeu que tudo aquilo era devido a uma separação,
traumática, né? Brutal para ele. E aí começou, e aí foi só repetindo, histórias foram se repetindo, histórias parecidas. E essas histórias parecidas acabaram tornando-se essa doença, essa dermatite crônica, que ele não tinha condições de se curar. E os médicos também não conseguiam, né? E não conseguiam curar porque realmente o médico, eles receitam o quê? Os remédios, que ajudam muito. Toma remédio, passa remédio, ajuda muito. Mas se você não entender qual o conflito emocional que essa pessoa viveu e tirar ela dessa situação, fazer ela entender que já passou, que os conflitos acontecem, mas a gente não pode ficar remoendo e sentindo isso como se tivesse acontecendo de novo. Porque toda hora que você revive isso, o teu organismo vai entender que você está passando de novo por aquilo e vai mandar mais a alergia, mais a dermatite, né? Quando, às vezes, os médicos passam remédio pra gente, a gente toma, né? A questão dos remédios, mas às vezes os remédios até pioram, né? Às vezes ajudam, às vezes não ajudam, às vezes pioram. E a gente vai nessa vida de erros e acertos, tentando errar e tentando acertar. E vive essa vida errando e acertando, né? A gente vai tentando acertar e errando no tratamento, com essas doenças autoimunes e essas doenças crônicas. Os remédios, às vezes, eles até atrapalham, porque se você está na fase de cura, né, você está no processo biológico normal de cura, quando você toma um remédio, ele muda esse sistema. Então, às vezes, um remédio, ele às vezes até piora. Se a gente já usou, bem, a gente sabe que a gente já usou remédio, às vezes, que acabou piorando, a gente teve que trocar. Por quê? Porque a doença em si já é a cura, já é a fase da cura. Mas você está persistindo na fase de cura porque você está remoendo aquilo, né? Então, só vai resolver o mesmo dia aquele problema de dermatite, de alergia, quando você resolver aquele conflito de separação, aquele conflito de separação ou morte. E também pode ser um conflito de contato, né? Separação, contato. Você querer ter contato com alguém e não poder, ou você não quer ter contato com alguém e é obrigado. Então pode também desenvolver muitas doenças de pele, nas pessoas. Essa questão de contato, de querer ter contato ou não querer ter contato. Se você viver um conflito que você foi obrigada a ter contato com alguém, geralmente os abusos sexuais, eles desenvolvem muitas doenças de pele. Eu atendo muita gente com problema de pele porque viveram abusos sexuais quando eram crianças. E esses abusos foram tão terríveis que desenvolveram doenças crônicas, autoimunes e que foi como se quisesse arrancar a pele. Vamos pegar a questão do vitiligo. O vitiligo, você perde a pigmentação da pele, por quê? Porque no fundo, você às vezes quis tanto contato com alguém que você perdeu a pigmentação para ficar mais sensível, para você tentar sentir a outra pessoa. Ou você também pode ter sofrido uma questão que você não quis ter contato e foi obrigada, que a tua pele, para perder a sensibilidade, ela foi despigmentando. E o vitiligo é isso. Geralmente, o vitiligo são traumas muito grandes de separação, traumas muito grandes de morte, trauma muito grande de contato. Você não querer ter contato. Geralmente, crianças que recebem muitas surras, que apanharam demais, elas desenvolvem muito problema de pele. Porque é como se elas quisessem afastar aquilo, elas querem se sentir insensíveis, perder a sensibilidade da pele. Então é uma maneira que a pessoa passa para a mente e a mente dá ordem para o corpo. E aí vai desenvolvendo os problemas
às vezes problemas cruéis de pele, né? Até se for muito grave, até um vitiligo, um câncer de pele, né? Teve um caso que eu atendi de uma criança que ela teve muita alergia de pele, porque o pai e a mãe moravam com os avós. E aí os pais e as mães, o pai e a mãe mudaram de cidade e a criança ficou mudaram de cidade e a criança foi com o pai e a mãe. E aí ficou longe dos avós e a criança vivia com esses avós, né? Tinha contato todo dia com esses avós. E ficou longe. Só que a criança, nas férias, ela ia visitar os avós. Então, nas férias, quando ela ia visitar os avós, ela resolvia, ela ficava de bem, aquela sensação de separação e de contato melhorava. E como eu disse lá no início, a doença aparece quando você resolve. Então, quando ela ia lá na casa do avô, que resolvia essa questão de contato, ela praticamente resolvia a cabeça, mandava a cura para o corpo. Então, quando ela entrava após o conflito, vem a fase de cura, vem a inflamação, porque a cura, para se curar, para a gente se curar de qualquer doença, a gente precisa de inflamar para depois curar. Não é assim? A gente corta o braço e para cicatrizar precisa inflamar, né? Coçar depois, trocar toda aquela célula para a gente se curar. E aí a criança, quando voltava para casa, no dia seguinte, com uma alergia muito grande no pescoço e no cabelo. E aí os pais achavam que a criança, quando estava lá no voo, ela tinha contato com alguma substância que provocava essa alergia. Porque toda vez que ela ia para lá, né, eles iam para lá, logo depois, quando voltavam com essa alergia na cabeça e aqui na região do pescoço. E aí a gente conversando, a gente fez atendimento, conversando, para explicar para ela entender. Daí quando a gente descobriu que a criança tinha sofrido uma separação dos avós, e essa alergia apareceu depois da separação, apareceu depois da separação, e sempre depois que eles voltavam da casa dos avós, que eles iam lá ver os avós, matar a saudade, e eu expliquei para eles, olha, é assim mesmo, porque a cura, ela só vem depois que o conflito é resolvido. Então, quando ela iria lá, eles resolviam o conflito da saudade, da separação. E aí começava a fase de cura, começava a inflamação, começava a ulceração, né? Uma necrose, né? Uma coceira, começava a inflamação, depois vem a coceira para arrancar a pele. Então, eu falei, é assim que funciona. Então, toda vez que ela sente que ela matou a saudade, vem a fase de cura. Aí vem a doença. Só que daí passa um tempo, ela volta de novo lá, aí ela começa a sentir saudade de novo do vô e da avó. Aí quando vai lá, então ficava essa questão. E os pais achavam que era por causa de alguma alimentação, que era por causa dos cachorros, que era por causa dos gatos, por causa do shampoo, do sabonete, que provocava essa alergia, né? E não é isso, a gente entende que não é assim. O sabonete vai dar uma alergia, o shampoo, sim, existe sim substâncias, mas todas, às vezes, são de vários sabonetes, vários shampoos, né? Então a gente sempre a gente tem que olhar para o outro viés e buscar outras possibilidades e ver o que está acontecendo com a gente. Oi, Marlene. Oi, Rúbia. Tudo bom? Então, e nesse caso também houve grandes melhoras e a gente conversou, a pessoa entendeu que realmente acontecia depois das visitas aos avós e entenderam que muita dessas alergias vinha depois. E muita coisa se resolveu nessa criança, que foi interessante, foi legal, que também a partir daquele momento eles começaram a perceber o meio ambiente dessa criança, né? E poder conversar com essa criança que sobre essa questão, né? Que tudo já tinha passado, que eles não precisam sentir tanta saudade do vô. Então tem todo um trabalho psicológico que tem que ser feito depois para a criança
entender o que está acontecendo nela e suspender a questão das alergias. Nós temos a epiderme, que é a pele mais superficial. Depois nós temos a derme, não é assim? A epiderme, geralmente, são os conflitos que a massa de conflito não é muito grande. O que é massa do conflito? Se o conflito é muito mal, faz muito mal para você. O conflito é aquilo que você viveu. Então, se atacar só a epiderme, é sinal que a massa de conflito não foi tão grande. Agora, se atacar a derme, que é mais profunda, aí quer dizer que o conflito foi mais grave, que a massa do conflito foi maior. Mas eu sempre gosto de frisar isso, que o conflito vai depender de cada pessoa. Cada pessoa. Numa família, as pessoas, os filhos, o pai, a mãe, pode viver um conflito, o mesmo conflito, tudo igual, né? Um conflito, o mesmo conflito, mas vai depender da percepção de cada um, porque nós somos únicos. Cada pessoa é única. Então eu posso viver um conflito e saber lidar com isso e me desligar e sair numa boa. Talvez eu tenha uma coceirinha, uma alergia ali, e eu nem percebo e vai embora. Porque de vez em quando aparecem umas alergias no corpo da gente. Agora, pode ser que outro irmão meu tenha sentido mais. Aí ele já pode ter tido uma alergia, uma dermatite, que ficou mais tempo, sofreu mais, né? Por quê? Porque ele pode ter sentido esse conflito de uma maneira mais forte, mais conflituosa. E aí um terceiro irmão, ele pode ter visto tudo isso de uma maneira muito trágica para ele. Ele pode ter sentido isso de uma maneira muito trágica. Então esse mesmo conflito que nós vivemos, oi Gi, tudo bom Gi? Selena, né? Gi Selena. E esse conflito que todos nós vivemos na família, o mesmo conflito, para ele foi tão cruel que pode desencadear um câncer de pele. Porque nós somos únicos. A nossa percepção de mundo é única. Mesmo sendo da mesma família, mesmo tendo o mesmo sangue, mesmo tendo a mesma educação, alimentação, nós somos únicos. Nós vamos ver o mundo da nossa maneira. E aí que a coisa acontece. Então eu falo, mas como por que você é bobo, né? Você é bobo, por que você sentiu isso? Isso aí não foi nada. Mas a gente não pode julgar o outro. Porque o outro tem as crenças, tem a fé, a igreja, as crenças, o que ele aprendeu na escola, o que ele avô, então tem as percepções dele. Então cada pessoa é única e vai ver as situações de mundo de acordo com o que ela viveu. E aí para ela pode ser que este conflito de separação, esse conflito de contato, de separação ou de morte, seja de uma maneira muito cruel e venha desenvolver um câncer de pele. E você não. Aí você pergunta, a gente fala muito da questão da genética, né? Então a minha família tem problema de câncer de pele, então eu vou ter também câncer de pele. Não precisa ser assim. Não é porque você trouxe na sua genética, no teu antepassados, na família tua, tem pessoas com dermatite ou com câncer de pele que você precisa ter também, que você vai ter. Não, às vezes não precisa, porque não é a genética que define as doenças. Não é a genética. O que define a sua doença, o que define o que vai acontecer com você, com seu corpo, principalmente o meio ambiente. É aquilo que você sente no seu meio ambiente. E no caso dos problemas de pele, são conflitos de separação e de morte que você viveu. Você quis ter muito contato ou você não queria e foi obrigada a aceitar aquele contato.
As crianças também têm a questão de crianças, às vezes nasce com dermatite, nasce com alergia. Crianças têm muito isso, né? Às vezes já nasce com isso. Tem uma explicação para isso. Geralmente, isso aí foi uma questão de uma criança também que eu atendi, mas daí, claro, como era um bebê ainda, a mãe participa para ela entender. Essa criança, ela nasceu e ficou na incubadora quase um mês, né? Quase um mês na incubadora. Então, ela foi separada da mãe logo que nasceu. E depois que ela saiu da incubadora, ela apresentou alguns problemas de alergia, né? Dermatite, problemas de pele. E a gente foi entender por que essa criança teve isso e a gente entendeu isso. Porque a criança, ela nasceu e ela foi separada. É brutal isso. É uma das separações mais brutais que existem. Porque a criança, ela passa 9 meses junto com a mãe, dentro da mãe. E quando nasce, ela tem que ir para uma incubadora, porque às vezes é necessário, né? Tem que ir mesmo. Para ela é muito brutal. E ela pode desenvolver uma doença de pele ali naquele momento. Só que daí ela desenvolve, só que daí conforme vai crescendo, ela pode, tudo bem, deixar isso para trás e seguir a vida. Agora, se ela continuar na vida dela, sofrendo conflitos de separação, conflitos de contato, e não conseguir lidar com tudo isso, a doença vira persistente. Então vai começando a aparecer uma alergia, outro dia aparece uma dermatite, outro dia aparece uma herpes, outro dia aparece uma psoríase, e assim vai. E aí às vezes pode até começar a crescer, né, o grau da doença. Mas para tudo, por isso que é bom a gente entender, principalmente quem tem crianças que tem muito problema de pele, né, porque eles sofrem, eles não conseguem falar direito, né? Eles não conseguem explicar direito. Então, eles têm muita questão de pele. Então, é bom a gente entender como funciona isso. Mães e pais que têm crianças, e quando aparece alergia, é bom entender isso. Buscar o que a criança sofreu. Porque, às vezes, a criança vai para a escola, talvez sofreu um conflito lá na escola, e você nem sabe o que está acontecendo, né? Porque a criança não consegue falar direito. Aí começa a aparecer alergia e os pais correm atrás para tentar recuperar, tentar resolver e passam anos, né, tentando resolver uma alergia de uma criança. E se ele entendesse um pouquinho, buscasse entender um pouquinho a questão dos conflitos de separação, de contato, às vezes na escola um amiguinho deu um tapa, né, e para ela foi muito traumático, né? E aí ela gravou isso e elas não conseguem falar. E aí ela não consegue falar e acaba desenvolvendo esses problemas de alergia de pele. Então por isso quem tem criança que tem alergias tem que a gente tem que acompanhar mais para entender de onde vem vindo isso, essa alergia persistente, dermatite persistente. As espinhas, a Luciane está perguntando ali, vem do mesmo conflito. Conflito de separação ou morte. Um conflito de contato, você querer ter contato com alguém ou não querer ter contato com alguém. Só que quando é no rosto, é uma coisa assim, é uma questão de integridade, porque a espinha, como eu falei agora, a espinha ela não ataca só a epiderme, ela é mais profunda, ela chega até a questão da derme, e aí é um ataque à integridade. Você talvez subconsciente, ou talvez consciente mesmo um dia na vida, alguém atacou a tua integridade de alguma maneira, falou que você era feia, que você era uma menina feia, que você era isso, que você era aquilo, e você foi como um tapa na cara que você levou. E foi um pouquinho mais profundo, porque foi uma coisa na sua integridade moral, ou integridade sexual, ou integridade intelectual. Mas quando é na cara, no rosto, no rosto a gente fala cara, porque deu a cara para bater. Então você levou uma coisa assim, como se você tivesse sentido um tapa na cara.
e foi uma coisa que te machucou a tua integridade, tua pessoa, e você ainda, por que que você persiste com essas espinhas, com esses problemas? Porque para você ainda você sente isso, esse ataque à integridade. E a hora que você olha, e tem um segundo conflito, geralmente, quem tem espinha, porque você sofreu isso, desenvolveu as espinhas. Aí você olha no espelho e vê aquelas espinhas no teu rosto. E aquilo lembra de novo. Então você fica naquele vórtice, olhando aquelas espinhas, sentindo mal com aquelas espinhas, e toda vez que você olha e sente mal, aí a questão das espinhas acaba aumentando. Mas foi algo, sim, foi uma separação ou morte, querer ter contato ou não, né? Alguém teve contato com você, falou coisas para você. E às vezes pode ser até às vezes a pessoa fala, eu tenho alergia na pele, e às vezes até um tapa mesmo que a pessoa levou. E aquele tapa que a pessoa levou real pode desenvolver um soco, um tapa. Mas o caso das espinhas é mais ataque à integridade da pessoa. Porque não é só mais a epiderme, já está atacando a derme, mais profundamente. É igual o vitiligo. O vitiligo ele é mais um ataque à integridade. Né? Geralmente as pessoas que são abusadas desenvolvem muito essa questão da pele, da epiderme, porque é uma coisa muito profunda que eles não conseguem suportar e vai desenvolvendo. A espinha também já é mais pro lado da integridade. Aí a gente tem que entender tudo isso, porque as pessoas às vezes falam, mas eu nunca sofri isso. Aí vem um porém. Às vezes nem foi você que sofreu, eu sempre falo, às vezes foi você, ou você sofreu quando era criança, lá que você não lembra, ou você sofreu no ventre da sua mãe, às vezes a tua mãe sentiu isso, né? Às vezes alguém falou alguma coisa para ela, foi como um tapa, para ela levar, né? Levou na cara, um tapa, uma coisa que afetou a integridade dela, que ela ficou remoendo por muito tempo aquilo que ela ouviu, e às vezes até transgeracional, porque já é cientificamente comprovado que nós trazemos nas nossas células, na memória celular, até a 5ª geração. Então algo físico que alguém viveu, ou algo emocional que alguém do nosso passado viveu, hoje eu tenho na minha memória, as minhas células estão todas guardadinhas. E aí eu vivo um conflito muito parecido com o meu bisavô viveu e começa a desenvolver um problema de pele. E aí não conseguimos encontrar esse conflito. E quando não se consegue, a chance de ser transgeracional é muito grande. Mas existe toda uma maneira, existe tudo de como você pode resolver isso. Não é porque você não consegue entender da onde que veio que você não vai conseguir tua cura. Vai conseguir tua cura do mesmo jeito. Que vai ser um trabalho mental aí, né? Um trabalho emocional que você vai ter que fazer. Porque se você ficar só passando remédio e tomando remédio, tem uns remédios fortíssimos, né, para a questão de espinha e tudo isso, você já viu que não dá resultado. Ou às vezes dá resultado por um tempo, né? Outra coisa que a gente pode ver que, num outro caso que eu atendi, de uma pessoa que ela tinha alergia no corpo todo, não era só numa região, né? Não era só numa região, era no corpo todo. E essa pessoa, a gente pesquisando, descobriu que ela trabalhava numa empresa e ela participava de reuniões, e numa das reuniões foi decidido alguma coisa que ela não concordava, que para ela aquilo não era legal. Então decidiram em reunião que ia tomar aquelas atitudes, que essas atitudes seriam daquele jeito, né, que teria que tomar aquelas atitudes, mas ela sentiu como que ela fosse sujo, né, que aquilo lá não estava dentro do que ela acreditava, das crenças dela. Aquilo que decidiram naquela reunião era muito, muito cruel com os colegas, então ela não engoliu aquilo, ela teve que aceitar. Naquela reunião foi decidido, ela tudo bem, foi obrigada, porque ela era uma empregada da empresa.
E passado um tempo, quando tudo já estava resolvido, aquilo já estava resolvido, ela começou, porque como eu falei, a doença só aparece na fase de cura, depois que você está resolvendo, começou a desenvolver uma alergia no corpo todo. E demorou por muito tempo. Quando ela veio me procurar, ela já fazia quase 10 anos que era essa alergia. Essa alergia andava no corpo, né? Estava numa região, mas nunca acabava. E a gente perguntou. E aí fiz a pergunta, aquela primeira pergunta, quando tudo começou? E ela explicou o que aconteceu, quando tudo começou. E a gente foi garimpando, que a gente fala, né? Vai garimpando e encontrou e aí ela lembrou dessa época que ela trabalhava nessa empresa, que ela falou que não esquece, que ela teve que fazer umas coisas que para ela não era legal, que ela foi obrigada, mas ela não concordava. E a partir daí ela começou a desenvolver uma alergia no corpo todo. E quando ela entendeu tudo isso, aí entra no processo, aí finaliza a cura. Por isso que às vezes as pessoas logo que entendem tudo isso durante o processo de cura, elas têm uma piora logo depois. Quando geralmente você sai de uma terapia, de uma autocura, você tem uma piora, porque daí você inflama mesmo para valer e finaliza a tua cura, né? Às vezes não, sempre acontece uma piora para uma melhora. E é assim, a alergia, dermatite, ou qualquer problema que você tiver de pele, você tem que voltar para alguma história que tenha acontecido com você. E também tem a questão da região, né? Região do corpo. Se acontece nas mãos, então você tem que tentar entender por que a tua mão está vinculada com isso. Porque algum porquê tem. Porque a nossa biologia, os sintomas da doença vai nos dizendo como que aconteceu. Se aconteceu no pé, o pé é direção, é seguir. Então houve uma separação, houve um conflito de separação aí e a pessoa perdeu o rumo, não sabia para onde ir. Se são alergias na perna, tem um porquê também, que as pernas também é de seguir, de andar, né? Se tem alergias nessa parte, também tem um porquê. Se tem dermatite, porque a gente quer separar, né? Separar da pessoa, né? Então, se você tem alergia na região de dentro dos braços, também você quer abraçar, trazer para você. Então, o nosso corpo, os sintomas diz tudo. E a nossa pele, ela é o maior órgão que nós temos. É o maior órgão do corpo humano. É o órgão sensível, né? A área sensorial maior do nosso corpo. E está muito ligada com os 5 sentidos. Então, às vezes, você tem alergia respiratória, você tem alergia respiratória de perfume, ou de pólen, ou de poeira, ou de alguma substância. Então você tem que buscar que essa separação, esse conflito que você viveu, está relacionado com esse cheiro. Esse cheiro, ele está de uma maneira ou outra vinculada nesse conflito que você viveu. Se você tem uma alergia no ouvido, né, uma coceira, uma alergia no ouvido, então você tem que buscar quando isso começou, e com certeza é algo relacionado que você não quis ouvir, você não queria ouvir, ou você queria ouvir e não ouviu. Então esse conflito de separação e contato ainda está relacionado com isso, questão do ouvido. Então a gente tem que olhar muito a região do corpo. Se você tem uma alergia, tipo assim no joelho, também o joelho é de agachar, se curvar. Então essa história de se rebaixar alguém, alergia no joelho vem também por causa disso. Essa alergia está vinculada com alguma coisa que você teve que se rebaixar perante alguém. Então a gente tem que olhar muito as partes do corpo da gente aonde aparece. E se aparece no rosto, como a Luciane falou, tem muito a ver com dar cara para bater, né? Porque o rosto nosso é a parte que mais aparece. Quando você chega, todo mundo vê. E se você persiste nesses sintomas, é sinal que você está repetindo uma história. E pode ser real e pode ser imaginária.
Pode realmente ter acontecido, mas pode nem ter acontecido daquele jeito que você imagina, mas você colocou na tua cabeça que aconteceu. Porque muita coisa às vezes nem acontece. Mas a gente acredita. A nossa percepção de mundo é como se aquilo tivesse acontecido realmente. E a gente acha que aconteceu e pronto. E com o tempo você vai repetindo aqueles pensamentos e aquilo vira uma verdade para você. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, muito cuidado com o que a gente sente, porque são ordens para o nosso corpo. São ordens. Se você se sente a falta de alguém, o contato de alguém, se você sente, você vai dar ordem ao teu corpo que você está sofrendo essa separação. E aí o corpo quer deixar Qual o sentido biológico disso? O corpo vai entender que aquela área que você sente a falta de contato precisa ficar mais sensível para sentir esse contato. Ou o corpo pode entender que essa área do seu corpo tem que ficar menos sensível. Foi um toque que você não quis. Porque você não quer nem ter sensibilidade, porque você não quer mais saber disso. Então a gente tem que olhar muito para isso. E tem um porém, se você demora muito para tratar uma dermatite, uma alergia ou outra doença, ela se torna tão crônica e tão degenerativa que às vezes mesmo que você trabalhe a parte emocional e resolva o conflito, às vezes você não consegue resolver mais o problema, porque talvez foi tão profunda essa degeneração que você não consegue. Você pode até curar, mas a degeneração às vezes fica difícil de se recuperar, né? Porque às vezes você persistiu muito tempo em fase de balanço, né? Adoecendo e tentando curar. Então você demorou muito para entender isso. Então aí a degeneração foi muito grande e você acabou e acaba depois que você às vezes não consegue, né, se recuperar totalmente da degeneração que houve, né, dentro no seu corpo. A psoríase, eu sempre falo, porque eu tive psoríase por muito tempo. Eu tive psoríase por uns 20, 30 anos, eu nem sei. E a psoríase, ela é uma doença que ela está nas duas fases. Ela está na fase que você está vivendo o conflito, está escamando, e depois você já entra na fase de cura, que começa a pus, a cicatrização, a coceira, a cicatrização. Então a psoríase, ela é uma doença que está nas duas fases. Você está vivendo o conflito, você está vivendo um conflito e está sarando de outro conflito. Então você está descamando, né? Você está tendo aquela descamação e você também está tendo uma fase de... Você está se curando, na fase de cura já. Já está a fase de coceira, de cicatrização, de inflamação. Por isso que a psoríase, ela sempre está escamando e coçando. Então, é uma coisa... Eu tive muito tempo, então... eu sei. Agora, graças a Deus, já faz muito tempo que eu venho me cuidando para não deixar isso para lá. Já entendi o que acontecia, né? A gente tem que entender e deixar para lá. E tentar resolver da melhor maneira possível na cabeça da gente. Então, foi isso. Falei sobre problemas de pele. Se alguém tiver alguma pergunta... Alguém me perguntou sobre... esqueci onde eu marquei. Mas alguém me perguntou, no fundo, gente, os problemas de pele estão tudo relacionados assim com essa questão de separação. E se for mais profunda na derme, então quer dizer que o conflito foi mais cruel, mais trágico. Mas tanto um câncer de pele, como um vitiligo, como uma alergia, como uma dermatite, elas vêm do mesmo tipo de conflito. É que às vezes a massa do conflito para uma dermatite e para uma alergia, talvez para a pessoa foi menor. E para outra pessoa, como ela viu de uma maneira mais trágica, mais traumática, aí pode desenvolver uma doença mais grave de pele.
Mas todas as doenças de pele, alergia, coceira, ela vem do mesmo conflito de separação ou morte, ou contato, né? Querer ou não querer ter contato. Tem mais alguma perguntinha? E se lembrar daquela pergunta que eu anotei aqui, mas eu não sei mais aonde eu anotei. Alguém me perguntou sobre tumores benignos na pele. Então, os tumores benignos é a mesma relação com conflitos de separação ou contato. É a mesma conotação. Mas às vezes a pessoa que está sofrendo disso, ela teve uma percepção maior, mais forte do que ela viveu. E aí ela acabou machucando mais profundamente a sua pele, né? Ela deu ordens, né? A ordem que ela deu para o corpo, a parte da mente para o corpo, foi mais para sentir talvez perder a sensibilidade, porque talvez ela sofreu tanto que ela nem quer sentir mais. Ai, foi tão... Às vezes a pessoa fala, nossa, foi tão terrível para mim que eu não quero nem lembrar, nem sentir mais isso. Então você acaba nem sentir. Aí o corpo não é para sentir. Aí vai desenvolvendo as doenças no corpo da gente. Tem alguma perguntinha, pessoal? Falou também de eczema. Eczema é quase uma dermatite, né? Uma alergia, né? Um problema de pele. Então está muito relacionado com dermatite, com alergias de pele. Então você tem que ver qual o conflito, que local que apareceu. Está relacionado com uma alimentação? Está relacionado com sabonete, com shampoo? Está relacionado com local? Está relacionado com animal? Se estiver relacionado com o animal, o animal está no contexto desse conflito. Está relacionado, tipo assim, com amendoim. Então, quer dizer que o amendoim está relacionado nesse conflito que você viveu. Ele está incluso nesse conflito que você viveu. Se é alergia de leite, crianças têm muita alergia de leite. Porque as mães saem para trabalhar e deixam um leite artificial para elas. E elas vêm mamando, né? Mamando na mãe. E de uma hora para outra elas são obrigadas a receber um leite artificial. E aquilo para elas unem a separação dela com a mãe com o leite. Aquele leite ruim, que para ela deve ser ruim, porque o gosto é diferente. Então o que ela entende? Toda vez que ela tomar aquele leite, ela vai, inconsciente ou subconsciente, lembrar da separação da mãe. E aquilo vai remeter a uma dor de separação. E aí aquele leite, o organismo vai entender, olha, cuidado porque esse leite que você está tomando, ele não é bom, ele vai fazer mal, né? Ele vai fazer mal, porque é como se a pessoa tivesse vivendo aquele conflito de separação de novo. Então o leite relembra a separação. E a criança geralmente, né, ou a pessoa adulta, passa a ter alergia de leite, porque o leite está nessa história toda. Eu já vi gente desenvolver alergia de leite depois de muita idade, né? Então tem que buscar quando tudo isso começou. Sim. Oi, Marcela, tudo bom? Então, se você tem alergia ou alguém tem alergia a perfume, tem que buscar quando começou essa alergia. E com certeza perfumes, ou esse perfume especificamente, ele está naquele contexto do conflito, né? Ele está no contexto do conflito. E aí você tem que entender por quê, né? Quando tudo começou e o que você está vivendo ainda, que você está sofrendo e está tendo essa alergia desse perfume. Eu tive alergia por muito tempo de perfume e eu não entendia. Eu fui entender depois, porque meu filho teve problema asmático, e eu acho que eu me traumatizei tanto que eu não queria nem ver perfume, né? Porque eu amamentava ele e meu médico disse para eu não usar perfume, não usar isso. E aquilo para mim até hoje certos perfumes eu
Agora eu entendo, mas quando eu senti o cheiro já me dava tipo um ataque cardíaco, porque é como se estivesse vivendo aquele momento. Então você pode verificar isso, né? O perfume com certeza estava presente no momento do conflito, né? E a enxaqueca, ela tem muitas dessas coisas, porque tem gente que diz que tem enxaqueca do vinho, que toma vinho, ou tem enxaqueca do perfume, ou tem enxaqueca da alimentação, e você pode buscar. Geralmente você teve um conflito, só que a conflito da dor de cabeça é um conflito geralmente intelectual, de integridade moral, né? Então, geralmente são conflitos de intelectual, integridade moral, e geralmente você viveu esse conflito e essa comida, o vinho, a alimentação, o cheiro, estava nesse contexto. Mais alguma pergunta? Entrou uma gatinha, mas está escrito massagem curativa, só que não tem o nome. Vanessa, tudo bom, Vanessa? Pode fazer pergunta, mais alguma coisa? Talvez de outras doenças também. Pode fazer pergunta. Eu sou terapeuta integrativa, eu trabalho com autocuras. Autocuras, você tem o poder de se autocurar. O nosso corpo, biologicamente, ele é capaz de se autocurar. Se você cortar teu braço, ele der um corte, ele automaticamente vai se curar. Se ele não se curar, é sinal que você está vivendo um conflito ainda, que você está remoendo algo na sua vida que você não conseguiu resolver. E existem os conflitos vitais, existem os conflitos de pé, de separação, existem os conflitos de impotência. Então depende de cada local que a doença vai atacando, é o estilo do conflito que você viveu. Então vital, conflito de separação, conflito de impotência. Mais alguém? Oi, Geusane, tudo bom? Pode fazer alguma pergunta, se você quiser, tiver algum conflito, tiver algum sintoma que vocês têm, Gente, mas a gente tem que colocar na cabeça que para tudo existe a cura. Se ela não aconteceu ainda, mas você já fez, já entendeu tudo de onde veio isso, ela está acontecendo. Porque às vezes demora um pouquinho para acontecer e a pessoa se apavora. Se você se apavora para ver logo a cura acontecer, tem que tomar cuidado, porque a gente tem que vibrar na cura. Você tem que vibrar na cura. Então, se você já fez ressignificação, se você já entendeu, você já está no processo de cura. Às vezes vai demorar um pouquinho mais, às vezes vai demorar um pouquinho menos. Agora, se você se apavora... Oi, Diógenes, já estou com saudade do Diógenes. Se você se apavora para a coisa acontecer logo, que você, meu Deus, mas não consigo me curar, e você começa a valorizar a doença. Então, mesmo que você venha esses pensamentos na tua cabeça, na tua mente, que está demorando, mas está acontecendo, eu já estou me curando. É um processo, né? É um processo, ela não acontece de hoje para amanhã, você tem que dar um tempo. Se você levou uma vida para ficar doente, você também vai levar um tempinho. Tem gente que é muito mais rápido, tem gente que demora mais, tem gente que consegue recuperar todo, salvar, se curar totalmente. Tem gente que se cura um pouco, não consegue se curar tudo, depende da degeneração, né, da ulceração dessa doença, até que ponto que ela chegou, mas a cura acontece. Não tem como não acontecer quando você descobre realmente. Alguma pergunta? Alguma pergunta?
eu sempre falo, pergunta agora ou cale-se para sempre, né? Porque cale-se para sempre não precisa calar para sempre. Então, gente, eu tenho meu Instagram, o Elisângela. Se alguém precisar de ajuda, que não conseguem sair dessa fase de cura, que está sempre inflamando e não consegue finalizar esse processo de cura, aí entra comigo, a gente pode fazer uma sessão e com certeza vai ajudar muito, muito mesmo. Atrapalhar não vai, só vai ajudar. Tem gente que consegue rápido, tem gente que demora um pouquinho mais, mas vai ajudar mesmo, não tem como não acontecer o processo de cura, tá? E daí pode me procurar pelo Instagram, tem o WhatsApp, os atendimentos são todos online, e até eu acho melhor porque a gente às vezes tem até mais facilidade de comunicação, né, com a pessoa, ela consegue se entregar mais, falar mais. E a gente pode atender pessoas do mundo todo, né? Aqui, atender do outro lado do mundo, eu já atendi pessoas de outros países, então a gente tem muito isso também, essa facilidade de alcance. E hoje a gente sabe que as pessoas entenderam o quanto que a mente faz parte, o quanto que a mente é poderosa. Uma mente, ela pode adoecer uma pessoa, mas é na mente que acontece a cura também. Então, e as pessoas hoje estão muito mais ligadas a isso e entendem mais isso, né? E é cientificamente comprovado. Existem várias ciências que comprovam esse poder de cura, porque o nosso organismo ele é feito para curar, para sobreviver a qualquer custo. Então ele não vai fazer nada contra você. Ele não vai te adoecer, te machucar. Então, se está acontecendo isso, não é a questão do corpo, é mais a tua mente que tem que trabalhar para ajudar o seu corpo. Porque é você que está dando ordem para o seu corpo. Porque você é muito maior que todo esse corpo. Você é a dona dele, né? Logo depois a questão do coronavírus, então tem muita gente que está tendo problemas de pele e dermatite por causa da época de que ficaram confinados, separados, né? Crianças, adultos, pais, mães, avós, e desenvolveram. Agora começou a aparecer, porque agora que já está resolvendo a questão, né? Porque como eu falei, vem depois que você resolve, começou a aparecer essas doenças, muita doença de pele. Né? E aí a gente vai buscar, geralmente aconteceu depois que a questão do coronavírus, depois que resolveu, né? Que está se resolvendo a questão do coronavírus, que ainda não se resolveu totalmente, mas já está resolvendo. E começou a aparecer essas doenças de pele por causa desse confinamento, porque as pessoas se sentiram não puderam ter contato, e nós somos seres sociais. A pior coisa para nós é nos deixar separados, longe um do outro. Então, a epiridrose transpira geralmente as mãos e os pés. A gente transpira a nuca. E também é voltada para a questão de separação e de contato. Está muito ligada com isso. Então, quando você transpira muito, então quer dizer, você sofreu um conflito de separação, e geralmente quem tem epiridrose, o conflito dela foi que ela quis se separar. Ela quis se separar, não quis ter contato com alguém e foi obrigada a ter contato. Acontece muito em abusos sexuais, e não só em abusos, mas já atendi 2 pessoas que tinham epiridrose e elas foram abusadas sexualmente quando eram crianças e adolescentes. E elas começaram a desenvolver a epiridrose logo depois. Então são pessoas que o sentido biológico da epiridrose é você transpirar para você conseguir conseguir escapar do contato, né? Poder se livrar, poder correr. Então o organismo continua mandando você continuar suando para poder se livrar do contato. É como se você nunca conseguisse se livrar, esquecer daquilo que você viveu. Tudo que está acontecendo ao seu redor lembra essa história. Então você vive lembrando disso. Às vezes você está na rua,
passando, vê alguém parecido, você já entra, às vezes você nem é consciente, às vezes de forma subconsciente. Você já, o teu organismo já percebe o perigo, você já começa a dar ataque cardíaco, já começa a transpirar mão e pé, porque você quer fugir disso, porque você quer, quanto mais liso, quanto o teu corpo fica mais liso, você é capaz de sair desse contato, se livrar desse contato. Geralmente na nuca também, né? Às vezes tem gente... Então a hiperidrose está muito relacionada com a questão do contato, mas quando a pessoa não quis ter contato e foi obrigada a ter contato. Então ela tenta se livrar. Eu não consegui ler o início. Então, geralmente as pessoas com hiperidrose é isso. E é muito grave porque aí é uma coisa que mexe muito com a pessoa, né? E aí, para resolver, tem que ser um trabalho meio a longo prazo, porque esse contato às vezes foi muito cruel, né? E não foi uma vez. Geralmente são várias vezes que acontece, porque geralmente acontece dentro de casa, acontece 2, 3, 4, 5 anos, né? Esse contato indesejado. Então vai trazendo muito traumas para o seu corpo, para sua pele, né? Então a questão da hiperidrose é isso. E eu já atendi 2 casos de hiperidrose que era com questão de... Atendi outros, mas 2 casos com questão de abuso sexual. Existe o abuso sexual, existe o abuso mental, que a pessoa ouve tanto também, que pode agravar a questão da hiperidrose também. Mais alguma pergunta? A hiperidrose geralmente está relacionada com ansiedade, porque você está numa fuga total, o tempo todo tentando fugir. Então você sempre está com o coração acelerado, porque você tem que estar pronta para fugir. Porque a ansiedade é aquele medo que você conhece. Então você acha que pode acontecer de novo. Então você está ligada nisso, transpirando, coração acelerado, respiração acelerada. Você está em simpaticotonia, que fala, né? O tempo todo. Porque você já conhece isso. Você sabe que pode acontecer de novo. E você fica desesperada por causa disso. A ansiedade tem muito a ver com isso. De medos que já aconteceram. E a hiperidrose não tem, geralmente, 100%. Pessoas com hiperidrose têm problema de ansiedade. E ansiedade crônica também. Porque está em constante medo, né? Está fugindo o tempo todo. É uma doença muito, muito cruel com as pessoas. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Daí eu vou sair. A gente falava também que antigamente os pais, né, controlavam, não tinha depressão, mas também a gente não podia nem falar, não tinha ansiedade, porque ninguém podia nem falar, morria. Às vezes sofrendo com a doença porque não podia nem falar, né? Que era tudo uma frescura, ansiedade era frescura, depressão era frescura, né? Então as pessoas não se comunicavam, nem falavam, às vezes, né? Morriam sofrendo porque não podia, não tinha conversa, né? Eram outras épocas, era outra época. Mais alguma pergunta? Rafael entrou. E eu acho que eu já estou saindo. Pessoal, então, eu quero repetir, eu sou Alzira Leite, sou terapeuta integrativa, para quem não me acompanha, eu trabalho com autocuras, porque nós temos, dentro de nós, a nossa biologia, cientificamente, nós temos poder de autocura. Né? Então, cada um de nós já é normal. Se você não está se curando, é que você parou no processo de cura ali, e tá ali patinando, inflamando o tempo todo. E não consegue sair dali. Então, no caso, a doença em si, ela já é o processo de cura. É que você já entrou no processo de cura. Só que você entrou e não conseguiu sair.
Porque você não resolveu a causa original, a causa emocional de tudo que está acontecendo. Então eu vou deixar vocês agora, tá? E qualquer dúvida, vocês podem deixar as perguntas. Aí quinta-feira que vem tem outra live e a gente vai conversando e respondendo para vocês, tá? Então tá, um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus e tudo de bom para vocês. Amém. Assim seja.